Robson, conseguindo me ouvir bem também? Sim, não? Pode mandar no chat aí, qualquer coisa. Vou imaginar que sim. Seguinte, vamos dar início então. Hoje o nosso objetivo, vou tentar falar um pouquinho sobre lei de Ohms e aí já pincelar ali um pouco sobre as leis de Kirchhoff, tá? Que é um item importante dentro do curso de vocês, beleza? Então já não vou me alongar muito. Seguinte, relembrando, né, o que a gente tinha falado na última aula. Tensão elétrica é a força que impulsiona os elétrons. E aí a gente pode definir como sendo diferença de potencial, né? Eu tenho um potencial ali que teoricamente tem mais elétrons, e aí ele vai passar ali para aquele que tem menos elétrons, né? Para os átomos que tem menos elétrons, que a gente chama de menor potencial. Ele tem muitas lacunas na camada mais externa ali do átomo. Corrente é o movimento ordenado dos elétrons. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar dentro dos elementos da corrente contínua, tá? E aí depois, quando a gente chegar um pouquinho mais para frente, eu vou falar sobre os elementos da corrente alternada. O que vai mudar? Vai mudar a forma com que o indutor, que é um tipo de elemento dentro da eletricidade, ele vai se comportar. E aí tem o capacitor também, né? O capacitor também tem um comportamento diferenciado quando aplicado uma corrente alternada sobre ele. Eu vou só fazer uma breve introdução quando a gente chegar no próximo slide. E resistência, né? Resistência é a capacidade do meio de se opor à passagem de elétrons. E a potência é a capacidade dos elétrons realizar o trabalho. Relembrando que tensão elétrica é volt, siglas, elas podem ser tanto V, U ou E. Existem literaturas, né? O mais convencional é o V, do volt. Existem literaturas que utilizam o U. Está representando outra grandeza? Não. É a grandeza da tensão elétrica, mas pode ser representada com a letra U ou a letra V, ou a letra E. O ampere, que seria a corrente, ela é dada pela sigla A, e o ohms é a resistência dada pela sigla ohms, né? E o watt, né? O watt ele também, que é um termo que a gente vai utilizar, que é a lei das potências, tá? Para calcular corrente, tensão, né? De alguns dos tipos de circuito. Então, hoje é a aula que vai dar embasamento teórico para vocês ao longo do curso. Então, como é que você descobre um disjuntor de um chuveiro? Como é que você descobre um disjuntor de um motor elétrico? Define ali um relé térmico, que serão elementos dentro da automação que vocês estudarão durante o curso de vocês. Então, essa aula de hoje é muito importante e acho que vocês poderiam, né, ou deveriam fazer algumas anotações daquilo que vocês consideram importantes, né? Ah, professor, não vou fazer anotação, não, depois eu vou assistir. Tudo bem, não tem problema, tá? É só para mensurar o quão importante vai ser a aula de hoje. Primeiro elemento é a primeira lei de Ohm, tá? Então, a primeira lei de Ohm, ela define essa fórmula aqui, ó. Então, para um material homímico, o que é ser um material homímico? Material homímico é aquele que apresenta somente a característica da resistência. Igual eu comentei para vocês, com vocês. Atualmente, a gente vai falar sobre circuitos CC, que seria circuito de corrente contínua, tá? Circuito de corrente contínua é aquele que, dentro de um condutor, né, dentro de um potencial, ele sempre vai dos elétrons de maior potencial para os elétrons de menor potencial num sentido só. Então, o elétron ele percorre o condutor em um sentido. Quando a gente for lá para CA, né, que seria o circuito de corrente alternada, esse elétron ele vai se movimentar tanto para o sentido positivo para o negativo, quanto do negativo para o positivo. Mas esse é assunto para outros capítulos. Então, a gente vai começar a falar sobre o circuito CC, beleza? E aí, dentro dos componentes, né, que compreendem aí a elétrica e eletrônica em si, a gente tem lá o capacitor. E aí, o capacitor, em um circuito CC, ele tem essa aparência aqui, ó, e ele funciona como se fosse um circuito aberto, tá? O que seria um circuito aberto? O que eu preciso em um condutor? Eu não preciso que o positivo esteja conectado ao negativo. Quando eu não tenho o positivo conectado ao negativo, eu tenho um circuito aberto. Se eu tenho um circuito aberto, automaticamente eu não tenho passagem de corrente. Então, ele pode se comportar como sendo, por exemplo, uma chave aberta, né? Como se fosse um circuito aberto. Ele
não tem nenhuma ação sobre o meu circuito, né? Enquanto eu tenho outro componente, que é o que eu chamo, né, de indutor, esse aqui é o meu capacitor. Eu tenho um indutor, que é outro componente. Esse aqui já, ele comporta-se como se fosse um circuito fechado, né? É como se eu tivesse aqui, ó, um circuito fechado, e aí é o meu indutor. O capacitor, normalmente a gente fala, né, que ele é dado em Faraday e o indutor em Henry. Calma, a gente ainda não vai focar nesses componentes. Mas lembre-se, em elementos eletrônicos, nós temos o resistor, que ele é o material ohmímico, ele é dado em ohms. Temos o capacitor, que ele é dado em Faraday, e temos o indutor. E aí, outra característica, né? O, o indutor, né, que é dado em Henry. O resistor, ele vai ter característica de consumo, né? Ele vai consumir energia elétrica dentro de um circuito de corrente contínua. O capacitor, ele é um circuito normalmente aberto, né? Um circuito aberto. E o indutor, ele é um circuito fechado. Quando a gente representa graficamente, né, esse desenho deles, ele fica um pouco intuitivo. Isso aqui é a representação de um capacitor. O que que é um capacitor? É duas placas paralelas separadas porque a gente chama de um dielétrico, né? Um elemento não condutor. Então, se a corrente ela tenta passar aqui, ela não consegue passar para esse lado de cá. Então, eu não tenho a passagem de um circuito. Enquanto um indutor, ele é esse enrolamento aqui, ó. Literalmente, ele é um enrolamento de fios. Então, esse aqui é o meu indutor. E no indutor, eu não tenho bloqueio de passagem dos elétrons. Então, o elétron ele vai ficar rodando aqui, mas ele consegue passar dos dois lados, tá? Só para vocês entenderem. Nesse primeiro momento, a gente não vai estudar esses caras aqui. Eu quero que vocês entendam só o resistor, tá? Para os cálculos onde a gente tem circuitos que a gente chama de puramente resistivos, eu vou obedecer essa fórmula aqui, ó. A tensão elétrica, ela é igual a corrente vezes a resistência, tá? Então, tensão elétrica, ela é igual a corrente vezes resistência. Tem uma forma mais simplificada, né, de vocês gravarem isso aqui. Existem algumas propriedades da matemática que falam o quê? Se eu tenho um número que estava somando de um lado da igualdade, como é que esse número passa para o outro lado da igualdade? Passa subtraindo, não é? Se eu tenho um número que está multiplicando, como é que ele passa para o outro lado? Passa dividindo. Se eu tenho um número que é uma potência, vou colocar aqui, ó, potência, que tem um expoente, esse expoente ele passa na forma de raiz, né? Então ele passa aqui, ó, como sendo uma raiz. Se eu tenho elevado a 2, eu tenho uma raiz quadrada. Se eu tenho elevado a 3, eu tenho uma raiz cúbica e assim sucessivamente, tá? Então, o que a gente vai precisar nesse momento é essa aqui, ó. Se ele estava multiplicando, ele passa dividindo. Portanto, se eu tenho se eu quero descobrir a corrente elétrica e eu tenho a tensão e a resistência, o que é que eu vou fazer? Essa resistência ela estava multiplicando, ela passa para o outro lado, dividindo. Então vai ser I é igual a V. Esse aqui estava multiplicando, ele passa para o outro lado aqui, ó. Para o outro lado, dividindo. Então I é igual a V sobre R. E aí seria a mesma coisa para esse outro caso. Se eu não tenho R, esse aqui estava multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. Tá? Então, é essas duas formas. E aí, a fórmula simplificada, né? Que eu sempre gosto de te sugerir. Lembrar desse triângulo aqui, ó. Onde o meu V, ele está aqui em cima, o meu R, ele está aqui embaixo e aqui está meu I. Professor, então, se eu tenho esse I como incógnita, o que que eu faço? Todos os itens de cima, eles vão se dividir. Deixa eu pegar uma cor mais viva aqui. Todos os itens de cima, eles vão se dividir com os de baixo, dependente de qual esteja procurando. E os de baixo, eles vão se multiplicar. Então, se, por exemplo, eu estou procurando o I, eu vou deixar ele aqui desse lado da igualdade e vou fazer sempre V
dividido por R. E se eu estou procurando, por exemplo, esse aqui, ó, o R, o que que eu vou fazer? Eu deixo ele desse lado da igualdade e vou fazer V dividido por I, né? E se eu estou procurando V? O V vai ser, eu vou colocar ele na igualdade e aí os de baixo eu sempre vou multiplicar. Para que que eu estou ensinando isso? Porque quando a gente for lá para a lei das potências, é o mesmo caso. A gente pode utilizar essa dica aqui, ó, se eu não quiser entrar, né, nesse aspecto do que estava multiplicando, passar dividindo e pode ser ter um nível de complexidade um pouco maior. Então, a dica que eu passo para vocês é utilizarem ali o triângulo, né, da primeira lei de Ohm. Beleza? Dúvidas até aqui? Tá tudo bem, professor. Então, vamos para o próximo. Então, a primeira lei de Ohm é essa aqui. Eu vou falar mais um pouquinho sobre ela. Espera só um minutinho. Além da primeira lei de Ohm, a gente tem... Já fazer uma aplicação dessa aqui, né? Vamos supor, então, que eu quero descobrir a resistência, a corrente de um circuito. Eu tenho um circuito aqui, ó, por exemplo, que ele é 24 volts, né? Então eu falo aqui, ó, que é um circuito que ele tem 24 volts. Isso é a minha tensão. Deixa eu colocar aqui, ó. Tensão é igual a 24 volts. E ele tem uma resistência de 2 ohms. Qual que vai ser, então, a corrente que passa sobre esse circuito? Aplicação de fórmula. Se eu estou querendo descobrir esse valor, o que que eu uso? É isso aqui. Então, vai ficar I igual a V dividido por R. Então, vai ficar lá 24 dividido por 2. Quanto que dá isso aqui? 12 amperes. Beleza? Então, é minha fórmula inicial. Depois, eu tenho a outra fórmula, né? Fórmula que é lei das potências. Na lei das potências é semelhante. Eu posso criar um triângulo que vai ser do mesmo jeito. Se eu estou procurando o V, eu posso dividir o P por I. Se eu estou procurando o I, eu posso dividir o P por V. E se eu estou procurando o P, eu vou multiplicar. Então, os que estão embaixo sempre multiplicam. E os que estão em cima vai sempre dividir com os de baixo, né? Ou eu vou levar em consideração, né, a propriedade da matemática, que o que estava multiplicando passa dividindo, beleza? Essa aqui é uma das fórmulas mais importantes do curso de vocês. Por quê? Porque ela vai ser aplicada, por exemplo, para você calcular disjuntor de chuveiro, para calcular relé térmico, para calcular bitola, né, ou seção transversal de condutores. Ah, professor, eu posso colocar nesse motor, eu tenho que colocar um condutor de 2,5 milímetros quadrados, 1,5, 4 milímetros, 6 milímetros. Então, é baseado nessa fórmula que eu consigo definir qual que é a seção transversal de um condutor, qual que é o disjuntor que eu consigo colocar no meu condutor. Então, essa fórmula aqui, ela vai embasar aí diversos cálculos que a gente vai fazer para frente, tá? Então, P é igual a V vezes I. Por exemplo, qual que é a potência de um chuveiro convencional aí da residência de vocês? Um Lorenzetti da vida? Ah, eu acho que ele é 7.200. 7.200, esse aí é potente. Normalmente aquele pequenininho é 5.500, né? É, tem um de 4 e pouco também. Daqui de casa é bem quente. Ixi, esse aí então é bom. Então vamos lá, ó, 7.200. Qual que é a tensão da rede? Isso aqui é potência, né? É 220. A tensão da rede é 220, né? Monofásico. Então como é que eu descubro a corrente aqui? Vai ser P dividido por P. Meu P vale quanto? 7.200. Meu V vale 220 volts. Quanto que dá isso aqui? Opa, 7.200 dividido por 220. Eu vou ter ali aproximadamente, vou arredondar para cima, 33 amperes. Consigo colocar um disjuntor de 25 aí? Não, a gente coloca o de 32. De 32? E ainda usa o chuveiro não é no inverno não, né? No máximo dele não, né? Porque senão vai ficar Não, é caindo. no normal. Normal, né? Então, se você usar ele no máximo, aí você pode ter certeza que o disjuntor cai. Mas como tá aí, provavelmente tá usando na função verão, aí é de boa. Então sustenta. E qual que é o condutor? Aí tem uma tabela, né? Tabela de condutores.
Na NBR 54, na 5410, NBR 5410, ele fala sobre qual condutor que a gente utiliza. Ó, essa norma, ela trata sobre instalações elétricas de baixa tensão. Eu acho que, se eu não me engano, a tabela 36. Deixa eu ver aqui se eu acho. Não achei por enquanto. Oxe. Deixa eu ver se é a tabela 36 mesmo. Faz tempo que eu não entro nela. Aqui, ó, tabela 36. Condutores de cobre e alumínio, ó. Para suportar aqui, depende do método de referência. Isso aqui é qual tipo de instalação? Se for na alvenaria, se for alvenaria embutido, se for exposto, se for em canaleta, se for em eletrocalha. Então você tem que avaliar qual que é o tipo, né, de referência. Dois condutores, que é fase neutra. Por exemplo, ó, de 32, 4 milímetros. Então, eu ia ter que colocar no mínimo um de 6, que suporta até 41 amperes. Então, só com essa fórmula eu já consigo definir o disjuntor, já consigo definir o condutor para esse sistema, né? Então, é para vocês entenderem o quão importante é essa fórmula. Vão ter outras oportunidades, né? Outras unidades curriculares que a gente vai estudar, por exemplo, dimensionamento desses condutores, né? Mas até então, só com essa fórmula você já consegue definir o disjuntor e o condutor que você consegue instalar, por exemplo, numa instalação que tem essa potência. Outro exemplo. Normalmente, quando a gente vai fazer instalação de motores, e os motores eles são dados em CV. O que é CV? É cavalo. Só que cavalo é um tipo de forma de ler potência. Então, um CV é equivalente a 736, se eu não me engano, watts, né? Então, isso aqui é um CV. Supondo que eu vou colocar lá, vou fazer uma hidromassagem lá em casa. E aí eu vou colocar um motor monofásico de 3 CV. Quanto que é? Prepara o dinheiro, viu? É, o trem vai dinheiro aí, né? Então aqui eu vou colocar um de 3 CV. Nem é só na instalação e na compra, né? É na energia que você vai ter que pagar depois. Então aqui, ó, o que que eu faço? Eu vou multiplicar cruzado, né? Regra de 3. Se um vale 736 watts, 3 CV vale quanto? Então multiplico x por um, vai ser x, né? E aí 736 por 3, eu vou ter quanto aqui? 3 vezes 736, eu vou ter 2.208. Qual que é a corrente, então? Qual que é o disjuntor que eu tenho que colocar de proteção desse motor? 2.208 dividido pela tensão. Vem, divide isso aqui pela tensão. 10 amperes. Professor, vou colocar 10 amperes? Não, né? Normalmente você vai colocar um pouquinho para cima, né? Do valor que eu preciso ali, tá? Para o sistema. Então, essa fórmula aí é uma das fórmulas mais importantes dentro da elétrica, diria eu. Diria eu mesmo, né? Eu não sei se é o fato, mas é uma das que a gente mais utiliza em projeto, né? Em execução. Beleza? Dúvidas sobre essa fórmulazinha aqui? Ah, tá tudo bem. Esse daqui eu já tinha visto antes, no curso que eu fiz. Você fez curso de quê? Automação industrial. Aqui é Automação primeiro industrial? cursinho, né? Ah, sim. Antes do técnico. Beleza. Então você já viu algumas dessas aqui, né? É É, mais fácil. eu faço montagem de quadro também, aí eu trabalho com esse tempo todo. Não, então você já está em casa. Então É, aqui, ó. O triângulo, né, tem esses dois triângulos. Tem o triângulo da lei das potências e o triângulo da primeira lei de Ohm. Então, isso aqui é para simplificar, tá? Então, é a potência em cima. Se for dividir, se for encontrar, né, algum desses grandezas, você vai dividir. Vale para os dois casos, tá? E aí entra justamente a junção dessas fórmulas. Baseado, sempre quando eu tenho duas grandezas, eu encontro uma terceira. Por exemplo, vamos supor aqui, ó, que eu tenho uma resistência de 2 ohms e uma potência de 200 watts. Vou colocar aqui 200. Eu quero descobrir aqui qual que é a minha tensão elétrica. Eu consigo, só aplicando essa fórmula pura, essa fórmula aqui ela consegue. Eu quero a tensão, né?
A fórmula da tensão qual que era? R vezes I. E a fórmula da potência era V vezes I. Se eu aplicar a fórmula da tensão, eu não consigo, porque eu não tenho corrente. E se eu aplicar a fórmula da potência, eu não consigo, porque eu não tenho tensão. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar essas duas fórmulas para criar uma nova fórmula que consiga me atender. Como é que eu faço isso? Ó, V é igual. Eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que isolar, por exemplo, se eu tenho aqui o meu valor de R, eu tenho que isolar o meu valor de I aqui, ó. Essa fórmula aqui vai ser I, ela é igual a P sobre V. Se eu substituir isso aqui, ó, o meu I não é igual a esse termo aqui. Se o meu I é igual a esse termo aqui, eu posso substituir o que eu antes teria I, eu venho, substituo ele por minha nova fórmula lá, ó. É a mesma coisa. Ele falou que I é igual a P sobre V. Então, eu consigo fazer isso aqui. Baseado nisso, eu consigo utilizar a propriedade da matemática, que é o quê? O V, eu jogo para cá, ele estava dividindo. Como é que ele passa para o outro lado da igualdade? Multiplicando. Então, eu vou ficar V vezes V é igual a R vezes P. Não é? Beleza. Se eu tenho V vezes V, quanto que é V vezes V? É V ao quadrado. E do outro lado eu tenho R vezes P. Eu peguei aqui ó, o exemplo mais difícil, que é quando eu vou fazer aquela propriedade lá da potência, passa para o outro lado, sendo radiação, radiação. O que eu faço então? Ó, eu vou isolar o V. Essa potência, ela passa por outro lado em forma de raiz. Então, vai ficar raiz quadrada, porque eu tenho um valor quadrado, de R vezes P. Vamos fazer isso aqui? Vamos substituir. Quanto que vale R? 2. E quanto que vale P? 200. Então, agora eu vou ficar raiz de 400. Quanto que é a raiz de 400? 20. 20 o quê? 20 volts. Então, agora eu descobri qual que é a tensão. Então, a junção dessas tensões vai ser 20 volts. Tá? Então, por exemplo, mesmo que eu não tenha exatamente os valores que eu preciso, eu posso aplicar uma fórmula na outra para obter uma nova fórmula que atende ali as grandezas que eu preciso. Então, o que eu sempre gosto de falar? A junção de duas grandezas, se eu tiver duas grandezas independentes, se eu tenho corrente, tensão, resistência ou potência, eu descubro as quatro que eu preciso, tá? Então, se eu tiver duas, eu descubro as quatro: tensão, corrente e resistência, tá? Professor, você não encontrou a corrente aí. Você consegue encontrar a corrente agora para mim? Consigo. Se eu só tinha essas duas, eu consigo encontrar tensão e corrente. Por exemplo, para encontrar corrente agora é fácil. Eu tenho a tensão e eu vou dividir pela resistência, eu encontro a corrente, que é de 10. Então, agora, ó, com duas grandezas, eu encontro qualquer outras quatro, né? Sendo resistência, potência, tensão ou corrente elétrica. Conseguiu entender, Rubens? É, esse daí eu não tinha visto ainda não. Viu? Sempre tem coisa aí para aprendermos, tá? Então, é basicamente isso, né? E aí vale para qualquer coisa. Se eu tenho corrente e resistência, se eu tenho tensão e resistência, potência e resistência, eu consigo, tá? Então, de duas, eu tiro as quatro. E aqui eu tenho uma lista de fórmulas. Quando eu fiz, né, o curso de eletrotécnica, eu tinha bastante dificuldade, né? Bastante assim, né? Eu tinha uma certa dificuldade para aprender. E aí, o que que eu fiz? Eu imprimi isso aqui, ó. Por quê? Porque quando eu quero descobrir a potência e lá na minha fórmula lá na minha equação, eu só tenho tensão e resistência, eu consigo. Se eu só tenho resistência e corrente, eu consigo. Se eu só tenho tensão e corrente, eu consigo também. Se eu quero descobrir tensão e eu só tenho resistência e corrente, eu consigo. Potência e corrente, eu consigo. Ah, aquele caso que a gente viu, né? Que era T, V é igual a P vezes R. Eu consigo também.
né? Todas essas fórmulas aqui são tiradas da junção daquelas outras fórmulas, tá? E se eu tenho resistência? Faço a mesma coisa e consigo. Se eu tenho corrente, eu faço a mesma coisa e consigo. Beleza? Um exemplo aqui, ó. Um exemplo de aplicação. Aqui ele me dá a resistência. Ele fala que a resistência é de 10 ohms. E ele me dá a corrente. Só que ele me pergunta a potência. Com aquelas fórmulas eu consigo achar? Não, né? Que eu preciso de quê? Preciso da tensão e da corrente. Eu tenho resistência e corrente. O que que eu tenho que fazer? Se eu tenho resistência e corrente, eu já tenho esse primeiro termo aqui, ó. Eu preciso transformar esse V em um termo que eu tenha. Então eu pego a tensão lá, ó. A tensão ela é igual a R vezes I, não é? Então vamos substituir essa tensão aqui, ó. P é igual a tensão é igual a R vezes I, então vai ser R vezes I vezes o I que eu já tenho. Qual que é a potência, então? Potência é igual a R vezes I. I vezes I é igual a I ao quadrado, né? E aí eu faço o cálculo aqui, ó. Se eu tenho R, qual que é meu R? 10. Qual que é meu I? 5 ao quadrado. O que que é 5 ao quadrado? 5 vezes 5. Professor, 25 vezes 10. Oi. aí no caso a gente pega o que já tem no caso, que é o I, né? Isso. Vezes a fórmula, aí a gente repete a fórmula e coloca o que já tem. Aqui, ó. Nesse caso, o que que a gente fez aqui, ó? Eu já tenho o I, né? Dessa fórmula aqui. Eu estou tentando achar a potência. E eu já tenho o I, certo? O que eu Certo. não tenho? O V, correto? Qual que é a Ah, fórmula para descobrir tensão? Primeira lei de Ohm. Não é essa fórmula aqui? isso. Então, e aí o que que essa fórmula ela fala? Ela fala que V é igual, é o mesmo número do que isso aqui. É a mesma coisa de dizer aqui, ó, que eu tenho 2 é igual a 2. Então, o que tem desse lado da igualdade necessariamente tem que ser igual ao que tem do outro lado da igualdade. Ok? Aham. Então, o que que eu fiz? Ao invés de colocar V nessa fórmula aqui, eu substituí pelo outro lado da igualdade, que é o R vezes I. O R eu tenho, não tenho? Sim. E o I eu tenho também, não tenho? Aham. Então é só substituir. Eu poderia substituir direto aqui, ó. Eu fiz do passo a passo colocando ao quadrado. Mas supondo que eu substitua direto. Eu tenho R, que é 10. Eu tenho o I, que é 5. E eu tenho outro I, que é o da própria fórmula, né? Que eu mantive aqui, que é 5. Quanto que dá isso aqui? Vai lá, dá o mesmo valor, né? 250. Seria 5 vezes 5, 25. Vezes 10, Sim. 250. Minha dúvida é por que a gente repete o I da fórmula, mas não repete o R. Por que que eu repito o I? Isso. Porque aqui, ó, quando eu vamos multiplicar os termos aqui, ó. R vezes I. R vezes I. R vezes I é igual a RI, né? R Aham. vezes I é igual a RI. Só que quando eu tenho 2I vezes I. Então, essa que é a minha dúvida. Por que que é I vezes I? Que a gente repete só o I Pois é, nessa. aqui, ó. Aqui, ó. O ponto é esse aqui, ó. O que que eu tô fazendo? Eu não tô substituindo esse V por esse V aqui. Sim, Então, esse termo aqui, ó. Vou colocar em cores diferentes, para ver se fica um pouco mais fácil. Aqui, ó. Vamos supor que eu tenho o P. certo. Aqui eu tenho o V. E aqui eu tenho o I vezes I. Essa é a fórmula convencional que a gente tem de potência, não é? Só Aham. que o meu V, ele vale isso aqui. R Ah, agora eu entendi. vezes I. Entendi Aí o que agora. que eu fiz agora? Eu Você. substituí esse V por esse termo aqui. Eu apliquei ele aqui. Como é que ficou minha fórmula então? Ficou P é igual ao termo R vezes I, mas tem o I da minha fórmula ainda, Aham. vezes o I da minha fórmula. Por isso que eu tenho esses dois Is. Ah, agora eu entendi. Entendeu? Porque eu substituí. Então, o R vezes I, esse pedaço aqui, é só do V. E esse outro é o da fórmula convencional.
Por isso que ele Aham, fica assim. entendi agora. Entendeu? E aí a gente tem um resultado aqui que seria a potência igual a 250. Tranquilo? Aqui é um Beleza. exemplo, né, de aplicação, tá? De tensão, uma aplicada à outra. Então eu consigo descobrir, por exemplo, ó, se eu só tenho a tensão e a resistência, eu consigo achar potência e assim sucessivamente. Ó, isso aqui é o que a gente fez. Ó, aqui é aquele que a gente acabou de fazer. Eu queria descobrir o P, mas o V é igual a R vezes I. Eu substituo esse valor aqui, ó, seria o PVI, e aí encontro o R vezes I ao quadrado. Beleza? Vamos seguir então, ó. Agora um exemplo. Aqui eu tenho um circuito série, né? Um circuito série. E aí no circuito série eu tenho, eu vou fazer uma introdução à lei de Kirchhoff. Em uma malha fechada, se eu tenho aqui, por exemplo, 1 ampere entrando, quantos ampere que eu tenho que ter saindo aqui? É como se eu tivesse 1 litro de água entrando no meu circuito. Quantos litros de água eu tenho que ter saindo? 1 ampere também, né? Ou 1 litro, no caso, se eu fosse fazer essa correlação. Já a tensão elétrica é diferente. A tensão é eu tenho queda de tensão em cada resistor. Por quê? Porque aqui eu vou ter 30 volts e aqui necessariamente eu vou ter 0 volts. Então o que que vai acontecer com essa tensão? Eu vou ter uma queda de tensão aqui, que eu vou chamar de VR1. Vou ter uma queda de tensão aqui, que eu vou chamar de VR2. E vou ter uma queda de tensão aqui, que eu vou chamar de VR3. O somatório dessas quedas de tensão necessariamente tem que dar 30. Por quê? Porque eu tenho que chegar aqui com 0 volts, que seria a diferença de potencial. Mas a corrente que passa, que eu vou chamar de IT, que seria a corrente que entra, que sai, tem que ser a mesma corrente que volta. Por quê? Eu expliquei para vocês. O que acontece se eu não tenho ramificações? Se eu não tenho ramificação, eu não tenho como a corrente sair do circuito. A tensão ela vai cair, mas a corrente não. Mas vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos descobrir então essa corrente total. Como é que eu descubro a corrente total? Primeiro eu tenho que descobrir qual que é a resistência equivalente. Concorda comigo? Como é que eu descubro a resistência equivalente de um circuito série? Eu não sei, Rick. É só somar. Circuito série, eu vou somar. Então vai ser R1 mais R2 mais R3. Eu descubro qual que é a resistência equivalente. O que que seria essa resistência equivalente? É o somatório de todas as resistências. Quanto que vai dar? Vai ser R1 que vale 10, mais 20, mais 30, dá 60 ohms. Beleza? Então é assim que a gente descobre. Como é que eu descubro a corrente que passa nesse circuito? Vai ser lei de Ohms. Vai ser tensão, né? Eu tenho lá o triângulo, R vezes I. E, então, vai ser tensão dividido por corrente, por resistência. Qual que é a minha tensão? 30 dividido por 60. Quanto que dá isso aqui? Corta aqui, corta aqui. Se eu tenho 3 para dividir para 6, eu vou ficar com 0,5 ampere. Beleza? Então, o exemplo eu falei que era 1, né? Mas era só um exemplo hipotético. Quanto realmente de corrente eu tenho aqui saindo da minha fonte? Tem 0,5 ampere. Vou apagar aqui. Aqui eu tenho 0,5 ampere saindo. E quanto que eu tenho chegando aqui? 0,5 ampere. Professor, mas beleza. Então, se aqui sai 0,5, aqui volta 0,5, qual que é a queda de tensão em cada um? Porque se eu saio com 30 e tem que chegar com 0. Para descobrir a queda de tensão, lei de Ohm. Ó, a queda de tensão em cada resistor vai ser dado por queda de tensão no resistor 1, queda de tensão no resistor 2 e queda de tensão no resistor 3. O somatório das quedas de tensão tem que dar 30. Vamos ver se isso aqui é o fato? Se nesse resistor, como é que eu descubro a tensão nesse resistor, né? A queda de tensão é a resistência, então vai ser resistência R1, que é 10, vezes a corrente que passa nele. Qual que é a corrente que passa nele? 0,5. Quanto que dá isso aqui? 5 volts de queda de tensão. Então, esse carinha aqui, ele consome 5 volts. Queda de tensão no segundo,
vai ser resistência, que é 20, vezes 0,5. Que vai dar quanto? 10 volts. Então, esse cara aqui, ele consome 10 volts. E o último, 30 vezes 0,5. Quanto que dá isso aqui? 15 volts. Então, 15, esse cara aqui consome 15 volts. Então, se eu somar 5 com 10 com 15, quantos volts eu vou ter aqui? 30. Então, o que que vai acontecer? Quando a minha tensão chegar aqui, ela consome 15. Aí, quando ela vai vir para cá com 15, né? Com o restante. Aqui ele consome 10, vem com 5. Consome 5, vem com 0. Então, por isso que aqui eu vou ter 0 volts na chegada. Beleza? Então, a corrente. E aí entra a lei de Kirchhoff, né? Que a gente vai falar nas próximas aulas. O somatório das quedas, elevações e quedas de tensão em uma malha fechada é igual a zero. Por quê? Porque aqui eu vou ter a elevação de 30 volts com as quedas de 30 volts. Eu vou ter 0 volts retornando ali para minha fonte. Conseguiu entender como é que funciona aqui no circuito série? A corrente no circuito série é a mesma. Tensão no circuito série ela vai ter decréscimo até que eu chegue a zero. Tranquilo? Beleza. Vamos seguir. E o circuito em paralelo, né? Como é que funciona? O circuito paralelo é diferente. O que que eu falei? Quando a gente tem os nós, o que que eu vou ter? Se eu tivesse, por exemplo, 1 litro de água entrando aqui, eu poderia, por exemplo, ter 0,5 litro de água subindo e 0,5 litro de água descendo. Então, enquanto em um circuito série a tensão ela tem queda e a corrente ela se mantém, em um circuito em paralelo é diferente. Por que que lá na minha casa, ao invés de colocar todas as lâmpadas em série, eu coloco elas em paralelo? Para ter a mesma tensão em todas. Então, supondo que todos esses circuitos aqui eles estão em paralelo, em todos os resistores eu vou ter 30 volts. O que que vai mudar então em cada um? Eu vou ter diferentes correntes. Só que para descobrir a corrente, eu vou ter que descobrir primeiro a corrente total, que é a corrente que sai da minha fonte. Tá? A corrente total é a que sai da minha fonte e a que retorna para minha fonte, né? Como é que eu descubro a corrente total? Existem duas formas. Tem a forma onde eu descubro a corrente em cada um desses aqui e depois eu descubro, ou eu posso fazer o seguinte: posso descobrir a resistência equivalente e descobrir a corrente total. A corrente total. Vamos descobrir então a resistência equivalente? Primeiro eu vou calcular a resistência de R. Vou descobrir, não vou fazer por MMC não, vou fazer por de 2 a 2. Vai ser resistência de R2 vezes a resistência de R3 dividido por isso aqui. 30 vezes 60, ou 30 vezes 20, 600. 50 vezes, oh, 20 mais 30, 50. Corto, corto esse com esse, vou ficar 60 dividido por 5. Dá o quê? Dá 3, né? É isso mesmo? Nem sei. Vou fazer aqui. 60 dividido por 5. Opa. 60 dividido por 5. Tô sabendo legal, hein? Deu 12. Deu 12 ohms. O que que seria esse 12 ohms? Imagina que eu pegue aqui, ó, e insira uma forma aqui, e ao invés de ter esses dois resistores, eu tenho um só. Agora, nossa, que desenho mais ruim. Eu tenho um só de 12 ohms. Então, substitui aqueles dois por um só de 12 ohms. O que que eu vou fazer agora? Agora eu consigo achar minha resistência equivalente. Qual que é a minha resistência equivalente? É 10 vezes 12 dividido por 10 mais 12. Quanto dá isso aqui? 120 dividido por 22. 120 dividido por 22. Opa. 120 dividido por 22. 5,45 ohms. Como é que eu encontro, professor, como é que eu encontro a corrente total? Corrente total vai ser a tensão dividido pela resistência equivalente.
30 dividido por 5,45 vai dar 5,5. É, 5,5 ampere. 5,5. Né? Então, aqui a corrente que sai é de 5,5. Né? Então, a corrente que entra tem que ser igual à corrente que sai, né? Que volta aqui para o circuito. Professor, como é que eu sei qual que é a corrente de cada um? Fórmula simples. Fórmula lei de Ohms. Aqui, ó. Corrente vai ser igual a 30 dividido por 10, né? Que é a tensão dividido pela corrente. Corta aqui, 3 amperes. 30 dividido por 2 vai dar o quê? 3 você divide para 2 dá 1,5 ampere. E aí a corrente no resistor 3 vai ser a tensão no resistor 3. Lembrando que todos têm a tensão de 30, né? Eles estão em paralelo. Então vai ser 30 dividido por 30. Corta aqui, 1 ampere. Então vamos supor que a corrente seja litros de água. Então nesse circuito aqui, ó, nesse carinha aqui, passa, que eu fiz o cálculo ali, passa 3 ampere. Então aqui, ó, subindo, tem uma corrente de 3 ampere. Se aqui eu tenho 3 ampere, quanto que vai continuar aqui? O restante, né? Seria litros d'água. Se aqui eu tenho 3 litros, quanto que sobra de 5,5? 2,5. Aqui, ó, eu chego com 2,5. Se aqui eu fiz o cálculo e sobe 1,5, quanto que passa reto? 1 ampere. Né? Então, se aqui vem 1 ampere, é o valor que eu achei de R3. Então, aqui passa 1 ampere, aqui passa 1,5. Se aqui passa 1 ampere e chega 1 ampere aqui, e aqui chega 1,5, que é o valor que eu calculei, quanto que vem voltando aqui? Os mesmos 2,5 que eu tinha. Se aqui chega 2,5 e aqui sobe 3, quanto que volta para o meu circuito? 2,5. E aí entra a segunda lei de Kirchhoff. Então, o somatório das correntes que entram no nó é igual ao somatório das correntes que saem. O que é somatório? Se está chegando 3 e chegando 2,5, tem que sair no mínimo 5,5. Se aqui está chegando, por exemplo, 2,5, aqui tem que sair 2,5, que seria o somatório das que saem, que é 1,5 mais 1 ampere. Né? Então, basicamente é assim que funciona, né, o circuito. Conseguiu entender de forma inicial, pelo menos, o Rubson? Ficou claro? É, tô entendendo. Deu certo? Então é o seguinte. A aula de hoje, né, foi para mostrar aí a parte introdutória sobre lei de Kirchhoff. Eu vou tentar fazer com que na próxima aula a gente já faça o exercício, tá? A atividade ali, eu vou fazer junto com vocês. A gente vai utilizar isso que eu vi hoje, é lei de Kirchhoff. As atividades da unidade curricular de fundamentos da eletrotécnica é lei de Kirchhoff. Não tem como fugir. Beleza? Então espero aí que você tenha gostado da aula. Semana que vem a gente continua. Agradeço aí a presença. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no chat. A gente tenta responder da melhor forma possível. Desejo aí para você uma excelente semana e até a semana que vem. Beleza? Só uma coisa antes. Pode falar. Eu fui olhar lá na plataforma e não consegui ver as atividades do simulador. Elas estavam na primeira aula, mas agora eu não consegui achar. Aqui, ela fica aqui dentro, ó. Você quer o simulador em si? Isso? Isso. Aqui, ó, conteúdo do curso, simulador atividade 1, entra dentro dela aqui e aqui dentro, ó. Aí vem o simuladorzinho. Certo, então, obrigado. Beleza? Aí ele vai carregar aqui, demora um pouquinho, mas aparece. Aqui, ó, simulador, que é uma estufa, aí tem como você abrir a estufa e tudo mais. Mas depois, na próxima aula, eu vou fazer com vocês, passo a passo. Falou então, valeu. Beleza? Então, excelente noite aí e até a próxima. Valeu!